O ataque cardíaco destruiu 90% do músculo do coração. 10 minutos depois, o paciente estava morto. Mas, antes, ele teve energia suficiente para virar a cabeça em minha direção e murmurar: "Agora o senhor acredita que eu sofria do coração?" O que esse caso atesta de modo tão dramático é que a curva da zona ponto de interrogação é de tal forma poderosa que pode mudar qualquer realidade física no organismo. Acho que devo chamar o ocorrido de efeito quântico, porque não seguiu as regras de causa e efeito observadas pela medicina e estabelecidas como reações normais do corpo. Muitas pessoas cultivam receio de ter um ataque cardíaco, mas não morrem dele. No caso oposto, muitos ataques do coração ocorrem sem o menor aviso da mente. Mesmo se afirmássemos, de acordo com a medicina mente-corpo, que um pensamento causou o ataque do coração, como ele encontrou um meio de levar avante sua intenção fatal? Ao programar o conceito de ataque do coração em um computador, saberemos exatamente o que estamos fazendo. Para obter os dados processados, os circuitos poderão ser ativados para levá-los à tela e os manipulamos segundo um método operacional de seu sistema. Mas o pensamento ataque do coração não agiu desse modo com meu paciente. Ele não sabia de onde viera o pensamento. Quando este surgiu, ele não conseguiu escapar. Em vez de ficar em seu lugar, o pensamento invadiu o corpo todo com resultados desastrosos. Essa é apenas a metade do mistério de um evento quântico, a metade negativa. A viagem à zona ponto de interrogação também pode ter resultados positivos admiráveis. 112. Outra paciente minha, uma senhora tímida de mais de 50 anos, veio me procurar há 10 anos, queixando-se de fortes dores abdominais e de icterícia. Imaginando que ela sofresse de cálculos biliares, encaminhei-a imediatamente à cirurgia. Porém, quando estava na mesa, revelou-se um grande tumor maligno que lhe invadira o fígado, com ramificações por toda a cavidade abdominal. Julgando o caso inoperável, os cirurgiões fecharam a incisão sem tocar em nada. Como a filha pediu para não contarmos nada à mãe, disse-lhe que os cálculos biliares haviam sido removidos e que a operação fora bem sucedida. Imaginei que a família contaria a verdade depois de algum tempo, porque provavelmente a mulher tinha poucos meses de vida, pelo menos poderia vivê-los com tranquilidade. 8 meses depois, espantei-me ao vê-la de volta a meu consultório. Vinha fazer exames de rotina, que não revelaram icterícia nem dores, ou qualquer sinal de câncer. Só um ano depois ela me fez um comentário estranho. "Doutor", disse ela, "há 2 anos eu tinha certeza de que estava com câncer, e eram apenas cálculos biliares. Então, jurei a mim mesma que nunca mais ficaria nem um dia doente na vida." O câncer dessa senhora nunca reapareceu. Ela não usou nenhuma técnica e aparentemente se curou a partir de uma profunda resolução, o que lhe bastou. Também devo chamar esse caso de evento quântico, devido à transformação fundamental em nível mais profundo que o dos órgãos, tecidos, células e até do DNA, ocorrida diretamente na fonte de existência do corpo, no tempo e no espaço. Meus 2 pacientes, uma com pensamentos positivos e outro com negativos, conseguiram mergulhar no domínio ponto de interrogação e dali ditaram a própria realidade. Casos tão misteriosos como esses serão, realmente, exemplos de eventos quânticos. Um médico poderia criar objeções, considerando que estamos apenas fazendo metáforas, que o mundo oculto das partículas. 113. Elementares e das forças fundamentais exploradas pelos físicos quânticos é muito diferente do mundo oculto da mente. Ainda assim, pode-se argumentar que a região inconcebível de onde tiramos o pensamento de uma rosa é a mesma de onde emerge um fóton, ou o cosmos. A inteligência, como vamos descobrir, tem muitas propriedades quânticas.
Para deixar isso claro, começaremos com o esquema familiar exposto nos livros de estudo, que apresenta o corpo humano verticalmente, com uma hierarquia de sistemas, órgãos, tecidos e células. Sistema órgão-tecido-células DNA. Nesse quadro, cada nível do corpo está logicamente relacionado ao seguinte: enquanto nos mantemos acima da linha, os processos que se assemelham à vida acontecem numa sequência definida. Isso pode ser demonstrado pelo feto no útero. Um bebê começa como partícula de DNA situada no centro do óvulo, célula, fertilizado. Com o tempo, a célula se multiplica até formar uma bola de células suficientemente grande para começar a se dividir em tecidos e finalmente em órgãos, como o coração, o estômago, a espinha dorsal e assim por diante. Então surge todo o sistema nervoso, o aparelho digestivo e o respiratório. Por fim, no exato momento do nascimento, os trilhões de células do recém-nascido estão coordenados para manter a vida de todo o organismo, sem o auxílio da mãe. Mas se o DNA é o degrau inicial dessa escadinha organizada, o que o faz se expandir, em primeiro lugar? Porque ele inicialmente se 114 divide, no segundo dia da concepção, e começa a formar o sistema nervoso no 18º. Como todos os eventos quânticos, algo inexplicável acontece abaixo da superfície, para formar a inteligência onisciente do DNA. O que nos importa não é o DNA ser complexo demais para ser compreendido, nem tratar-se de uma molécula supergenial. O que torna o DNA tão misterioso é que ele vive no ponto exato da transformação, como um quantum. Ele passa toda a sua vida gerando mais vida, o que definimos como a inteligência ligada às substâncias químicas. O DNA está constantemente transferindo mensagens do mundo quântico para o nosso, ligando novas partículas de inteligência e novas partículas de matéria. Localizado no meio de cada célula, completamente fora de cena, o DNA consegue coreografar tudo o que acontece no palco. Pode soltar pedacinhos de si mesmo, que viajam pela corrente sanguínea como neuropeptídeos, hormônios e enzimas, enquanto faz aflorar outros, até a parede da célula, como receptores, instalando antenas para ouvir as respostas a um turbilhão de perguntas. Como o DNA consegue ser simultaneamente a pergunta, a resposta e o observador silencioso de todo o processo? A resposta não está no plano da matéria. Há muito tempo os biólogos moleculares subdividiram o DNA em componentes menores, mas toda a operação continua acima da linha do imundo newtoniano. DNA submoléculas orgânicas átomos partículas subatômicas. Como já vimos, o DNA não é feito de nada em especial. Seus filamentos de material genético podem ser subdivididos em moléculas. 115. Mais simples, como açúcares e aminas, e essas, em átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio etc. Quando não está no DNA, um átomo de hidrogênio ou de carbono não tem nenhum tipo de aparelho de controle do tempo em si. Em bilhões de combinações diferentes, o hidrogênio e o carbono simplesmente existem, mas no DNA eles contribuem para um controle do tempo, uma habilidade de produzir algo novo a cada dia, que perdura nos seres humanos por mais de 70 anos. Cada estágio da vida se desenvolve de acordo com o prazo estabelecido pelo DNA. Em certas árvores, o DNA tem programação para mais de 2000 anos. Não importa de que distância seja visto, o terreno em que se apoia a escadinha não é muito firme. Quando se observa além dos átomos e se começa a subdividir o DNA em elétrons, prótons e partículas ainda menores, deve ocorrer um evento quântico. De outro modo, ficaremos na situação embaraçosa de afirmar que a vida é feita do nada, espaço vazio, sem matéria nem energia, que é tudo o que se consegue quando se continua dividindo as partículas sólidas além de certo ponto. No nível quântico, matéria e energia tornam-se algo que não é matéria nem energia.
Os físicos, às vezes, referem-se a esse estado primordial como singularidade, uma construção abstrata e sem limite no tempo e no espaço, mas que representa a compressão de todas as dimensões expandidas do universo. No Big Bang, o universo surgiu de uma grande explosão a partir da singularidade. Assim é a teoria, que, por analogia, devemos calcular como um ponto menor que a menor coisa que existe. Ainda assim, esse estupendo evento da criação acontece em outra escala todas as vezes que se pensa, por exemplo, na palavra rosa. Não existe nenhum pedacinho de matéria em um local definido guardando essa palavra para nós. Ela surge na existência vinda de uma região que simplesmente sabe como organizar matéria e inteligência, mente e forma. Os átomos surgem e se vão em nosso cérebro, mas a palavra rosa não desaparece. Agora chegamos a um ponto muito interessante. A singularidade é muito explorável hoje em 116. Dia. Ela não existia antes do Big Bang, já que fica fora do tempo e do espaço. Portanto, tem de estar aqui e agora. De fato, está em toda a parte e não se confina ao passado, ao presente nem ao futuro. A física quântica usa gigantescos aceleradores de partículas e outros equipamentos misteriosos para arrancar da zona ponto de interrogação, ainda que o lampejo desse mundo oculto. A trilha de uma nova partícula elementar que passe girando a velocidade de 1/1000º de segundo será uma grande descoberta, porque significa que a zona desconhecida foi alcançada e um lampejo de sua realidade trazido para a nossa. Haveria possibilidade de estarmos fazendo a mesma coisa enquanto pensamos, sentimos, sonhamos ou desejamos. Como seria o nível quântico em nosso interior? Poderia ser, simplesmente, a extensão lógica de algo a que já estamos muito familiarizados, o neuropeptídeo. A grande capacidade do neuropeptídeo é a de obedecer aos comandos da mente com a velocidade da luz. Acredito que ele seja capaz disso porque está na fronteira da zona quântica. A ciência já descobriu que centenas de neuropeptídeos existem e são criados pelo corpo todo. É necessário apenas mais um passo para descobrirmos que todas as nossas células são capazes de fabricar qualquer dessas substâncias. Se isso for confirmado, o corpo todo será um corpo pensante, a criação e expressão da inteligência. Eis um outro diagrama que demonstra a situação. Já sabemos que a inteligência pode assumir a forma de um pensamento ou de uma molécula. Isso está representado no diagrama. 117. Como mente e corpo, as duas escolhas possíveis da inteligência. As duas, porém, estão sempre unidas, mesmo que aparentem estar separadas. Para coordená-las, inseri um nível quântico, chamado corpo mecânico quântico. Não se trata de algo físico, mas de uma camada de inteligência, a camada em que o corpo se estrutura e se organiza como um todo. Dela vem o know-how que torna as moléculas vivas, em vez de inertes. Não devemos assumir que os pensamentos se transformem em mensageiros químicos, um de cada vez. É bem sabido que, de algum modo, todos os bilhões de partículas de nosso organismo atuam como uma grande molécula de DNA, como acontece no desenvolvimento incrivelmente complexo de um feto, bem coordenado no útero da mãe. Do primeiro dia ao 9º mês, todo o DNA de seu organismo atua como um só. O mesmo se verifica conosco hoje. Talvez os efeitos quânticos não estejam exclusivamente lá fora, no espaço, mas aqui também. Não temos buracos negros onde a matéria e a energia desaparecem para sempre. Chamamos a isso de esquecimento. Não aumentamos e diminuímos a velocidade do tempo como acontece com um viajante espacial, quando seu foguete acelera até quase a velocidade da luz. E, ainda, quando um escritor é capaz de pensar uma história toda em um instante, mesmo que leve horas para escrevê-la.
Em compensação, podemos passar meia hora nos esforçando para lembrar o nome de alguém, o que surgirá instantaneamente no momento em que encontrarmos a zona intemporal chamada memória, de onde o tal nome será recuperado. Sempre que um evento mental precisa encontrar uma contrapartida física, trabalha por meio do mecanismo quântico do corpo humano. Esse é o segredo da forma como se associam sem erros os dois universos, o da mente e o da matéria. Não importa que possam parecer diferentes, a mente e o corpo estão embebidos da inteligência. A ciência tende ao ceticismo diante de qualquer argumento de que a inteligência 118. Que trabalha na natureza. Essa é uma estranha anomalia histórica, já que todas as gerações que nos precederam aceitavam sem questionar algum tipo de ordem universal. No entanto, se não existe nada fora da realidade comum que possa unir coisas e acontecimentos, somos levados a um conjunto de impossibilidades. Podemos observar esse fato na lei da gravidade. O bom senso nos diz que dois objetos separados por um espaço vazio não devem ter qualquer ligação entre si. No jargão dos físicos, eles ocupam sua realidade local. Mas a Terra gira em torno do Sol, a cuja órbita é presa pela gravidade, mesmo que ambos sejam dois corpos separados por um espaço vazio de 150 milhões de quilômetros. Ao descobrir essa violação da realidade local, Newton ficou chocado e recusou-se a especular como isso acontecia. Desde então, a realidade local tem levado um golpe após outro. A luz, as ondas de rádio, os raios laser e todas as outras forças eletromagnéticas viajam pelo espaço vazio. Matéria e antimatéria parecem existir em universos paralelos, sem contato físico. As partículas subatômicas possuem rotações que combinam com outras, não importando o quanto estejam distantes no tempo e no espaço. A rotação combina até extremos opostos do universo. O que significa, portanto, que a ideia ditada pelo bom senso da realidade local verdadeira só é válida em determinado nível. A realidade global, como é explicada pelos físicos quânticos, é mais profunda. Uma famosa fórmula matemática, conhecida como Teorema de Boole, seu autor foi o físico John Boole, estabelece que a realidade do universo deve ser não local. Em outras palavras, todos os objetos e eventos no cosmos estão interligados e reagem às mudanças de estado dos outros. O Teorema de Boole foi formulado em 1964, mas, algumas décadas antes, o grande astrônomo inglês Sir Arthur Eddington havia antecipado essa interligação ao dizer: quando o elétron vibra, o universo estremece. Os físicos agora aceitam a interconexão como um princípio normativo, junto a muitas formas de simetria que se estendem pelo universo. Por exemplo, existe a teoria de que cada buraco negro pode ser ligado, em algum lugar, a um 119 buraco branco correspondente, mas nenhum foi observado até hoje. Que tipo de explicação conseguiria satisfazer a exigência de Boole, de uma realidade não local, totalmente interligada? Teria de ser uma explicação quântica, porque, se a gravidade está presente em toda a parte ao mesmo tempo, se os buracos negros sabem o que os buracos brancos estão fazendo e se a mudança da rotação de uma partícula causa mudança igual, mas oposta, em qualquer ponto do espaço exterior, é evidente que essa informação está viajando de um lado a outro, mais rápida que a luz. Isso não é explicado na realidade comum, nem por Newton nem por Einstein. Teóricos contemporâneos como o físico britânico David Bohm, que trabalhou profundamente com as implicações do Teorema de Boole, tiveram de supor a existência de um campo invisível que mantém toda a realidade unida, um campo que possui a propriedade de saber o que está acontecendo em qualquer lugar ao mesmo tempo. A palavra invisível, aqui, significa que, além de não ser visto pelos olhos, é também imperceptível para qualquer instrumento. Sem nos aprofundarmos mais nessas especulações, podemos perceber que o campo invisível é muito semelhante à inteligência oculta do DNA, que ambos se parecem muito com a mente.
A mente tem a propriedade de manter todas as nossas ideias armazenadas, digamos, em um reservatório silencioso, onde são organizadas com exatidão em conceitos e categorias. Sem definirmos o processo como pensamento, talvez vejamos a natureza pensar através de muitos canais diferentes, dos quais nossas mentes estão entre os mais privilegiados. Ela pode criar sua realidade quântica e, ao mesmo tempo, experimentá-la. Um evento quântico no campo das ondas de luz pode ser muito objetivo, mas e se a realidade quântica estiver presente apenas no campo de nossos pensamentos, emoções e desejos? Eddington disse claramente que, como físico, acreditava que a matéria-prima do mundo era matéria presente. Portanto, o corpo mecânico quântico, como uma forma de inteligência, tem seu lugar plausível em uma realidade não local. 120. A beleza de uma imagem tão simples reside no fato de que a inteligência é simples. As complicações surgem quando alguém procura detalhar toda a maquinaria incrivelmente complexa do sistema mente-corpo. Os padrões das ondas cerebrais de um psicótico, na longa tira de papel do encefalógrafo, são semelhantes aos de um poeta, não importando a sofisticação da análise posterior. Ao pensar nos milhares de horas necessárias para a descrição científica das consequências químicas de um dia na vida de uma célula, um neurocientista meu amigo comentou: somos obrigados a concluir que a natureza é inteligente porque é complicada demais para ser chamada de qualquer outra coisa. Ele poderia, do mesmo modo, ter dito simples demais. Um cérebro humano que muda seus pensamentos em milhares de substâncias químicas a cada segundo não é, afinal, tão complicado quanto inconcebível. Na Índia antiga, acreditava-se que a inteligência se espalha por toda a parte. Era chamada de Brahman, palavra sânscrita que significa grande. Consideravam-na um campo invisível. Um ditado de milhares de anos atrás afirma que o homem que não encontrou o Brahman é como um peixe sedento que não encontrou água. Toda nossa fisiologia pode se transformar tão rapidamente quanto um neuropeptídeo, que é parte do corpo mecânico quântico. Porque podemos mudar assim como um mercúrio, a qualidade fluida da vida é natural em nós. O corpo material é um rio de átomos, a mente, o rio de pensamentos. E o que os mantém unidos é um rio de inteligência. Pode parecer que o corpo mecânico quântico só se envolva em questões de vida ou morte, mas isso não é verdade. Vivemos nele sem pensar, naturalmente, como um todo. Tenho uma paciente que percebeu esse fato enquanto estava sentada na grama, comendo pão francês e ouvindo Mozart. Durante 2 anos seu caso tinha sido muito frustrante. Ela sofria e se queixava de vários sintomas desagradáveis, inclusive irritação nos intestinos, dores de cabeça, fadiga, insônia. 121. Depressão, que resistiam a qualquer tentativa de cura. Nenhum desses males era fatal, mas ela vivia muito infeliz. O tratamento convencional com antidepressivos e tranquilizantes ajudou pouco e também não consegui nada com o uso do Ayurveda. Então, certo dia, ela foi a Tanglewood, a sede de verão da Sinfônica de Boston e lugar ideal para um piquenique. Ela estendeu a toalha xadrez no gramado e deitou-se ao sol, ouvindo música, enquanto comia seu lanche em paz. Ficou muito feliz com aquilo tudo e dormiu tranquilamente naquela noite, como não acontecia há anos. Mas estava tão habituada a ser doente que não notou a nova situação. Passou-se outro ano de sofrimentos e chegou a época de voltar a Tanglewood, quando a mesma coisa aconteceu, todos os sintomas desapareceram durante o dia e ela dormiu maravilhosamente bem à noite. Mas dessa vez ela reparou no que acontecia. Veio me procurar alegremente, sacudindo o recorte de um jornal médico com um artigo sobre a síndrome de SAD, desordem afetiva sazonal, que descrevia um mal que costuma provocar séria depressão durante o inverno, sem causa aparente.
Agora, sabemos que a causa está ligada ao órgão pineal, no interior do cérebro. Essa glândula endócrina, oval e achatada, embora cercada de massa cerebral, reage às mudanças da luz do sol como se fosse uma espécie de terceiro olho, o que todos querem desenvolver na nova era. Alguns animais menos evoluídos, como a lampreia, realmente possuem um terceiro olho. Em certas pessoas, a exposição insuficiente ao sol, no inverno, dispara suas secreções pineais. A glândula passa a produzir em excesso um hormônio chamado melatonina, que provoca depressão. Veja, disse ela, tenho sofrido essa síndrome o tempo todo e bastou que me sentasse ao sol para ficar novamente com a glândula pineal normal. Sinto muito, respondi, mas essa doença costuma aparecer no inverno. O rosto dela demonstrou desapontamento e logo prossegui. No entanto, você colocou o dedo num ponto muito importante. Agora sabemos que sofre de uma deficiência que tem. 122. Tratamento. E qual é? Ela perguntou. Deficiência de piquenique, disse-eu. Pela primeira vez, vi seu rosto se iluminar em um verdadeiro sorriso. Ela prossegue seu autotratamento. Regularmente foge da paisagem cinzenta do escritório e vai sentar-se ao sol para almoçar na companhia dos amigos, ouvindo Mozart. Isso não pode parecer um remédio muito evoluído e, em certo sentido, não é. Mas funciona, porque precisamos da natureza para libertar nossa natureza. Vivemos cercados pela melhor influência de cura, ar puro, luz do sol e beleza. Na Índia, o Hipócrates do Ayurveda, um grande médico e sábio chamado Charaka, prescrevia um pouco de luz solar para todas as doenças, além de uma caminhada pela manhã. Seu conselho jamais perderá o valor. Se encontro uma campina verdejante, salpicada de margaridas, e sento-me à beira de um regato de águas cristalinas, descobri um remédio. Ele suaviza meus sofrimentos como o colo de minha mãe, quando eu era pequeno, porque a terra é realmente minha mãe e a campina verde, seu colo. Você e eu somos estranhos um ao outro, mas o ritmo interno de nossos corpos ouve as mesmas ondas do oceano que nos embalavam em época anterior à memória. A natureza é a cura do homem, porque ela é o homem. Quando a Ayurveda diz que a lua é nosso olho direito e o sol, nosso olho esquerdo, não devemos zombar. Foi banhando-nos à luz da lua, ao sol e no mar que a natureza formou os corpos que habitamos. Esses foram os ingredientes que nos proveram, a cada um, de nossa parte da natureza, uma concha, um sistema de sustentação de vida, um companheiro íntimo, um lar por 7 décadas ou mais. A descoberta do domínio quântico abriu caminho para se perceber a influência do Sol, da Lua e do mar no fundo de nós mesmos. Só estou me reportando a isso na esperança de que aí exista mais possibilidades de cura. Já sabemos que um feto humano se desenvolve lembrando-se das formas e imitando um peixe, anfíbios e mamíferos. 123. Primordiais. As descobertas quânticas nos permitem penetrar em nossos próprios átomos e relembrar o universo primordial. Em eras passadas, surgiram no universo a luz e o calor para durar 20 bilhões de anos. Mas cada ser humano é uma nova centelha iluminando o fogo que irradia a vida. Na Índia Védica, o mesmo fogo sagrado que havia na Terra, Agni, servia para nomear o calor digestivo do estômago e o fogo solar no céu. Sir Arthur Eddington afirmou certa vez que duas realidades deviam ser conhecidas em seus próprios termos, uma trivial e outra de suma importância. A trivial era a realidade mecanicista investigada pela ciência. A importante era a realidade humana da experiência comum. Na realidade científica, afirmou ele, a Terra é uma partícula de matéria girando em volta de uma estrela medíocre, perdidas ambas entre bilhões de objetos estelares mais importantes.
Mas, na realidade humana, ela continua sendo o centro do universo, porque a vida que abriga é a única coisa importante, pelo menos para nós. A expressão mais pungente dessa ideia surgiu de uma paciente que tinha muitos problemas de saúde, inclusive câncer. Para readquirir sua perspectiva, ela resolveu escrever algumas experiências importantes do passado. Uma das que lhe ocorreu foi de quando era ainda bem mocinha. Deu-lhe o título Mas Como Eu Posso Ser a Lua? 16 anos de idade. Estou deitada a sós no pasto escuro, exceto pela magnética lua cheia. Há uma completa sensação de quietude. Meu ser é parte da Terra e, ao mesmo tempo, parte da pura luz branca da lua. Nada mais importa. Por um segundo imagino, estou morta? Não tem importância, estou passando uma hora nas mãos de Deus e ele se transformará em parte de mim. Um número surpreendente de pessoas teve experiências como essa, a que Eddington denominava o contato místico com a Terra. 124. Minha paciente, tempos depois, afastou-se de sua experiência e foi se habituando gradualmente ao desgaste do trabalho e das preocupações familiares que nos separam a todos da natureza. No caso dela, o acúmulo de estresse fez com que adoecesse frequentemente. Sua vida mais recente recebeu um título cáustico: Ir contra a natureza. Isso é a vida adulta? O estranho é que, no momento em que deixou de contrariar a natureza, o velho sentimento de ligação voltou com a mesma força. Quase aos 30 anos, ela foi visitar uma praia no Pacífico e escreveu: Durante horas, sozinha na praia, voltei a ficar com Deus. Eu era a onda que crescia e arrebentava, seu ruído, sua força. Eu era a areia morna e vibrante, viva. Eu era a brisa suave, livre. Eu era o céu puro e sem fim. Sentia apenas um amor enorme. Eu era mais que meu corpo e sabia disso. Esse momento foi absolutamente belo e purificador. Também como médico acredito no que ela descreve. Nosso mecanismo interno de cura combina perfeitamente com o externo. O corpo humano não se parece com uma colina verde, mas suas cinzas, sua água cantante, a luz do sol e a terra não foram esquecidas, foram simplesmente transformadas em nós. Existe um bom motivo para todas as medicinas antigas afirmarem que o homem é feito de terra, ar, fogo e água. Como o corpo é inteligente e conhece esse fato, sente-se livre quando volta ao lar da natureza. É com enorme alegria que reconhece a mãe. Essa sensação de liberdade é vital, permite que as naturezas interna e externa se misturem. O mesmo é verdade para o corpo mecânico quântico, ele é apenas uma porta de volta à natureza. Não há necessidade de explicá-lo, a não ser por um triste fato: o intelecto, indo contra a natureza, fez um ótimo trabalho de bloqueio dessa porta. 125. Existem outras coisas para se dizer a respeito do corpo mecânico quântico, mas não consigo pensar em mais nada que seja necessário saber. A medicina de hoje quer dar um salto além dos problemas atuais, só que esse desejo se transformou em espera. Um colega meu de faculdade, em Nova Delhi, teve ascensão meteórica nos Estados Unidos como pesquisador e, antes de completar 45 anos, já lecionava na Faculdade de Medicina de Harvard. Recentemente, jantamos juntos em um restaurante de Boston e depois, durante a conversa, ele fez uma previsão. Houve uma reunião com os principais pesquisadores de medicina em Washington, comentou sombriamente, e todos concordamos que até 2010, aproximadamente, ainda não haverá cura para os casos mais graves de câncer e nenhum avanço na compreensão da AIDS. Esse sombrio prognóstico deve ser evitado a qualquer preço. Pode ser impecável do ponto de vista científico, mas não faz sentido na perspectiva quântica.
Somos todos eficientes navegadores nos domínios da zona ponto de interrogação, onde a ciência ainda tateia com uma réstia de luz. Isso não sugere uma solução. Os misteriosos colapsos da inteligência do corpo, que ocorrem no câncer e na AIDS, podem ser devidos a uma única distorção, uma curva errada nas regiões ocultas da inteligência do DNA. Para ver como o problema mente-corpo pode ser resolvido, precisamos examinar mais de perto essas curvas e sua origem invisível. Este livro foi digitalizado e distribuído gratuitamente pela equipe Digital Source com a intenção de facilitar o acesso ao conhecimento a quem não pode pagar e também proporcionar aos deficientes visuais a oportunidade de conhecerem novas obras. Se quiser outros títulos, nos procure http://groups.google.com/group/viciados_secor e livros. Será um prazer recebê-lo em nosso grupo. 126. 7. Em lugar nenhum e em toda a parte. Ninguém jamais verá o corpo mecânico quântico. Isso pode ser um problema para muita gente. Além dos cientistas, todos nós ficamos mais à vontade com coisas que podemos ver e tocar. De um modo geral, a história da medicina moderna consiste na busca dos objetos sólidos causadores das doenças, embora quase todas elas hajam no domínio do invisível, além de qualquer coisa que o olho humano pode perceber. Um observador atento do século XV, na Europa, poderia ter conjeturado que um rato em casa representava o perigo da peste bubônica. Na realidade, os ratos eram tão comuns que essa ligação nunca foi feita. Uma pulga no pelo do rato estaria mais próxima da verdadeira causa, mas só quando o sangue do rato é examinado no microscópio é que a bactéria Pasteurella pestis se torna visível. É assim que se descobriu o enigma da peste negra, um castigo tão antigo da raça humana que, acredita-se, dizimou o exército persa quando marchava contra a Grécia, no século VAC. Sem um microscópio, o que seria uma bactéria? Algo invisível a olho nu, e, ao mesmo tempo, tão grande quanto o mundo, já que alcança todos os lugares da Terra, até os polos. Chegaria e sairia como a fumaça, penetrando pelas portas e janelas bem seladas. Se acreditássemos apenas em nossos sentidos, a capacidade de um organismo de estar por toda a parte e em nenhum lugar ao mesmo. 127. Tempo pareceria uma coisa fantástica. O mundo quântico é, em essência, apenas mais um passo na escala descendente do invisível. Ao contrário de bactérias menores, ou vírus, um único fóton, elétron ou qualquer outro objeto do mundo quântico não pode ser percebido por intermédio de nenhum meio que amplie a capacidade de visão ou tato. Eles estão, realmente, em toda a parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Até recentemente não havia a menor ligação entre esse fato e a medicina, porque o menor vírus é ainda milhões e milhões de vezes maior que uma partícula elementar. Os germes também não são muito estáveis no tempo e no espaço, mas os objetos quânticos lampejam dentro e fora da existência previsível. Se a Pasteurella pestis penetrar em seu sangue, ficará ali de modo absoluto e definitivo, ao contrário dos mesons, simples fantasmas que deixam traços luminosos numa chapa fotográfica, durante poucos milionésimos de segundo, e desaparecem da existência material. E muito diferente do neutrino, que atravessa todo o nosso planeta sem ser percebido e sem que nada obstrua seu caminho. Essa ampla diferença na escala entre médicos e físicos quânticos manteve as duas ciências a salvo e afastadas até 1987, quando um imunologista francês, Jacques Benveniste, realizou uma experiência considerada ultrajante por todas as visões não quânticas do mundo. À primeira vista, o início da experiência pareceu inócuo. O doutor Benveniste pegou um tipo comum de anticorpo chamado IgG, imunoglobina do tipo I, e o expôs a certas células brancas do sangue, chamadas basófilos.
É bem conhecida a reação provocada pela interação desses dois elementos. O anticorpo IgE firma-se nos locais receptores específicos e espera. Ele aguarda uma molécula invasora flutuando na corrente sanguínea, da qual precisa se defender. Nesse caso, o invasor não é um germe, mas um antígeno, uma substância que causa alergias. Se você é alérgico a ferroadas de abelhas, as moléculas do veneno desse inseto, quando inoculadas em seu sangue, atraem o anticorpo IgE em poucos segundos. Ele, por sua vez, desencadeia uma complexa cadeia de reações na célula, que ativa ao máximo a resposta alérgica do 128.